Deus desceu até a terra e fez o quê? A Bíblia diz que começou a juntar o pó, e entre a poeira começou a vir fiapinho, raiz, pedrinhas, começou a vir sujeira, pedacinho de folha, e Deus foi fazendo um boneco. O mais interessante que eu encontro, pastor Marco, é que para todas as outras coisas Deus disse: haja, haja, haja. Deus ordenava para que acontecesse, mas com o boneco foi diferente. Depois de Deus ter feito aquele boneco, o que a Bíblia ainda continua nos dizendo? Eu encontrei que Deus fez o quê? Desceu. Deus então fica pequeno. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina, preste atenção, quem é o teu Deus. E eu sou um tanto curioso, eu disse: Deus gigante, Deus fica pequeno, fica do tamanho do homem, Deus assopra nas narinas do homem. E eu, como sou um camarada muito, mas muito curioso, eu fui procurar o que queria dizer esse sopro. Então descobri eu que esse sopro quer dizer zoe, ou seja, o original que está escrito no grego diz assim: a vida de Deus entrou dentro daquele boneco. Quando Deus soprava aquele boneco não era branco, não era negro, não era pálido, não era mestiço, era simplesmente um boneco. Aí então eu descobri também, pastor Sisac, que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, a vida de Deus, entrou dentro da natureza, entrou dentro de um boneco cheio de problema, cheio de defeito, cheio de raízes, cheio de trauma. E quando entrou Deus dentro da vida daquele boneco, Ele fez com que aquele boneco tivesse. Quando Deus colocou a vida dele dentro daquele boneco, olhe bem o que eu vou lhe dizer: instantaneamente começou a nascer 206 ossos. Preste bem atenção, naquele momento nascia exatos 206 ossos. Mas quando nasce um bebê, o bebê nasce com 300 ossos. Mas como Adão já nasceu grande, ele nasceu com 206 ossos. O bebê, quando começa a crescer, começa a perder ossos, ou seja, um ossinho começa a fundir em outro osso. E como Deus quer que nós, os seres humanos, ou seja, a sua criação perfeita, nasça de novo, exatamente como Ele fez. Eu quero dizer aos senhores, e preste bem atenção o que eu vou lhe dizer: após ter nascido 206 ossos, nascem 636 nervos. Nasce sobre aqueles ossos 636 nervos que comandaria, que ligaria os ossos, porque sem os nervos, os ossos ficariam soltos, e com o vento ele partiria para lá e para cá. É por isso que algumas pessoas não conseguem manter-se firme, é porque a vida de Deus não está dentro dele. Quem é o meu Deus? Se Ele é tão grande, como pode fazer uma coisa tão frágil e tão pequena? Veja bem, em cima daqueles nervos e daqueles ossos nascia do barro. O barro se transformava em 70% do peso de homem de água. Aquele barro começou a se transformar em 70% em água. E eu disse: meu Deus, mas como pode acontecer uma coisa dessa? De repente começa a nascer entre aquela água, aquela massa, começa a nascer, pasme os senhores, e se você é incrédulo não tem problema, começam a nascer 96.400 metros entre artérias e veias dentro do corpo do ser humano. Veja bem o tamanho do nosso Deus, veja como Deus soube elaborar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se você cortar a pontinha do dedo, sai sangue. Se você cortar a sua cabeça, sai sangue. Se você arranhar o seu braço, sai sangue. Analise bem o que eu vou lhe dizer. Deus diz assim: eu preciso colocar alguma coisa para movimentar essas veias, essas artérias. Deus cria então o que? O coração. O coração que bateria por minuto, por segundo, por minuto 70 vezes. Esse mesmo coração que Deus criara bateria
seria 70 vezes por minuto, 30 mil vezes por dia, 300 mil vezes por mês e 3 milhões de vezes por ano. Que máquina aguenta sem manutenção? Veja bem o tamanho de Deus. Ele desce até onde está o ser humano e entra dentro do ser humano. Mas para bombear alguma coisa, Deus precisava colocar o combustível. E todos sabem que o combustível humano é o quê? É o sangue. E Deus conseguiu fazer uma coisa inédita. Ele pegou o sangue e conseguiu dividir o sangue em duas cores. Nas nossas veias tem um sangue mais claro e nas nossas artérias tem um sangue escuro. Para quê? Para que o sangue não entupa, para que você não sofra do seu coração, para que as suas veias não entupam. Então Deus começou a filtrar o sangue, para que você começasse a mover os seus braços, mover os seus membros, e para que essa noite você não tivesse vergonha de jogar a sua mão para o céu e adorar esse Deus que criou você tão perfeito. Deus está dentro de você, Deus está dentro de você. Tudo isso que acontece com você é porque Deus está dentro de você. Tudo isso que está acontecendo com você, cada vez, pastor Sisak, que eu faço assim, é porque Deus está dentro de mim. Eu faço assim, Deus está dentro de mim. Eu levanto a minha mão, Deus está dentro de mim. Cada vez que eu abro a minha boca, aqueles 656 nervos se gesticula para eu abrir a boca. Ou seja, Deus está movendo a minha boca para eu adorar o nome dele. Cada vez que eu viro o meu pescoço para olhar ao pastor Sisak, é Deus que está virando o meu pescoço. Ou seja, Deus está dentro de mim. E Deus faz uma coisa inédita. Deus coloca 62 pares de nervos em nossa coluna para movimentar todos os nossos membros. E se você tem 656 nervos que comandam o seu corpo, e tem um coração que bombeia por hora 150 litros de sangue, esse é o maior motivo de você se extravasar essa noite dizendo: Deus está dentro de mim. Quero dizer uma coisa. Eu quero lhe dizer uma coisa. Cada vez que você pega o teu dedo para coçar o ouvido, cada vez que você pega o teu dedo para coçar o nariz, cada vez que você pega o teu dedo para virar a página da Bíblia, isso você só está fazendo porque Deus está dentro de você. Porque Deus está dentro de você. A vida de 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 Deus está dentro de você. Aí então eu fui entender o porquê o apóstolo Paulo diz que nós somos o tabernáculo de Cristo, que nós somos o tabernáculo, o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, a casa de Deus quer dizer que Deus está entronizando, está sentado dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e está fazendo assim: glorifica o meu nome, exalte o meu nome, glorifica o meu nome. A Bíblia diz que quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue guiar nada do lado de fora. Se você quer guiar o seu carro, você tem que entrar e sentar dentro do carro. A Bíblia diz que todos aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aproveite agora e aconchegue bem o teu corpo, porque o Espírito Santo de Deus está sentado dentro de você, dirigindo a tua vida, guiando a tua vida, te levando para caminhos retos e te levando em direção direta para o céu. Quando Deus continua colocando a vida dele dentro daquele boneco, instantaneamente começa a nascer de 120 a 150 mil fios de cabelo. Cada vez que você for pentear o teu cabelo, cada vez que você for passar um creme no teu cabelo, cada vez que você, irmã e irmão, se olhar diante do espelho e ver esse cabelo maravilhoso que você tem, é Deus que está dentro da tua vida. Ele colocou na tua cabeça de 120 a 150 mil fios de cabelo para você ficar mais bonito. Mas a Bíblia também diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for vontade dele. Ou seja, Deus gosta de cabeludo, mas Deus gosta de careca também. É por isso que eu sou um careca feliz, cheio do Espírito, cheio da glória e cheio da unção. Eu sinto que os pés do Espírito Santo estão calçando os meus pés. E aí a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles e quão formosos são aqueles que pregam, que anunciam a minha palavra.